Oi, meus queridos, oi, minhas queridas. Vamos dar continuidade aqui à nossa unidade 1 e hoje a gente vai falar sobre os princípios econômicos, tá? Antes de começar a falar sobre princípios econômicos, eu queria falar de um conceito para vocês muito utilizado em economia que se chama ceteris paribus, que na realidade não é nenhum conceito, é uma condição. É, né, uma condição que a gente impõe quando a gente vai fazer algum estudo, algum modelo econométrico ou econômico. O que significa isso? Imagina que o economista tem que fazer previsão, seja previsão de PIB, previsão da taxa de câmbio, por exemplo, previsão da taxa de juros. Então ele vai fazer previsão de quanto que vai ser o PIB, né, quanto vai ser o crescimento econômico daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então quando ele vai fazer essa previsão, né, levanta um conjunto de variáveis que podem influenciar o PIB, faz um modelo baseado no passado, no que aconteceu e no que está acontecendo no momento, ele faz uma previsão de o que pode acontecer no futuro. Aí ele fala o seguinte, ó, o PIB, um exemplo, o PIB do Brasil esse ano vai ter uma queda de 5%, ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante. Né? Porque isso garante uma simplificação maior para o modelo, porque se você fizer uma previsão e surgir alguma coisa que não era do seu controle, alguma coisa externa, né, de repente alguma variável exógena, alguma crise internacional que você não estava prevendo no momento que você fez o modelo, você não estava sabendo que aquilo ia acontecer, como é que você ia fazer previsão? Então, aquela previsão, aquela estimação, ela é válida na condição ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante, de acordo com com as informações que eu tenho hoje, com o histórico, com as variáveis, eu faço alguma previsão na condição ceteris paribus. Então, toda vez que você ouvir essa condição ceteris paribus, significa isso, que todo o mais constante, ou seja, se tudo permanecer constante, né, a probabilidade daquilo ser assertiva é bem maior. Então, por isso que a gente usa bastante essa condição ceteris paribus. Antes de entrar em princípio econômico também, vamos fazer uma revisãozinha da aula passada que a gente falou sobre os fundamentos de economia, né, que é um sistema econômico. O que seria um sistema econômico? É a forma de como a sociedade se organiza, a forma política, social, né, e forma econômica e pela qual a sociedade está organizada, de que forma se dá as relações entre os principais agentes econômicos, né, as relações entre empresas e governo, entre governo e famílias, entre famílias, indivíduos e empresas, né? Como é que se dá essa relação entre uma nação e o resto do mundo, né? Então, isso é um sistema econômico, né? Composto pelos seguintes elementos: estoque de recurso produtivo, né? Estoque dos fatores de produção, que a gente viu: terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Então, para ter um sistema econômico, eu tenho que ter meios de produção, tenho que ter fatores de produção. Eu tenho que ter o complexo de unidades de produção, que são as empresas, né, os agentes econômicos que vão fazer com que a união, a alocação desses fatores de produção se transforme em bens ou serviços, então, complexo de unidade de produção. E também é composto por um conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais. Então, toda a forma, quando eu tenho fatores de produção, eu tenho unidades que alocam esses fatores de produção de modo a produzir bens e serviços. Tem um conjunto de instituições políticas que regem, jurídicas, econômicas que regem sua sociedade, e tem uns elementos essenciais aí para um sistema econômico. A classificação do sistema econômico. O sistema econômico ele pode ser um sistema capitalista ou de economia de mercado, né? Qual que é a grande diferença entre a economia de mercado e um sistema socialista ou de uma economia centralizada? É que os fatores de produção, ou seja, aqueles fatores de produção que a gente já viu: terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial, quando ele é de propriedade privada, quando ele pertence aos indivíduos ou às empresas, a gente está falando de um sistema capitalista, né, onde as pessoas têm liberdade de iniciar um negócio próprio, né, de alocar recursos e produzir bens e serviços. E quando eu estou falando de sistema socialista, um sistema comunista ou de economia centralizada, eu estou falando da propriedade pública dos meios de produção, ou dos fatores de produção. Ou seja, aqueles fatores de produção necessários à produção de bens e serviços, eles são de propriedades do governo e um sistema socialista. Tá? Então, a grande diferença entre o socialismo e o capitalismo, né, o comunismo e o capitalismo, é a propriedade dos meios de produção. Então,
No sistema capitalista, a propriedade é privada, né, que pertence às empresas e aos indivíduos, e numa economia socialista, a propriedade dos fatores de produção é do governo, é do Estado, né, representado. Vamos agora então entrar nos princípios econômicos, né? O que é um princípio? Antes de começar, vamos definir aqui o que seria um princípio econômico. O princípio econômico, né, o princípio é uma verdade simples, que se auto-evidencia de modo que a maioria das pessoas entenda e o aceite de imediato, ou seja, é uma verdade quase absoluta. Por exemplo, o sol nasce todos os dias, é um princípio, né, a verdade, todo mundo sabe que ele vai nascer todo dia. Então, nós elencamos aqui alguns princípios que regem, norteiam o estudo econômico. Tem autores que citam até 10, 15 princípios. Eu vou resumir aqui 5 princípios que eu julgo ser mais importantes e assim mais relevantes nesse momento da carreira de vocês no estudo do curso de Direito, né? E a gente vai tratar desses princípios aqui. São 5 princípios que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro princípio é o custo de oportunidade, né? O que seria isso? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa em economia, ou seja, nossa vida, nosso trabalho, nos estudos, a gente tem que fazer escolhas, né? E essa escolha, ela acaba, quando você opta por uma coisa, você tem que deixar de fazer outra. E a gente viu que em economia esses recursos são escassos e muitas vezes, para você atender as necessidades que são ilimitadas, você tem que tomar decisões que você vai ter que fazer escolha, eu faço A ou faço B. Então, o princípio de custo de oportunidade, ele tem a ver com esse trade-off, ou seja, essa troca, esse ato de escolher. Quando eu escolho uma coisa, eu tenho que perder um pouquinho de outra, né? E também trata de se medir ganhos e perdas de tudo que a gente está fazendo. E a gente pode trazer à tona aí aquele conceito que a gente usa bastante também no mundo de negócios, que não existe almoço grátis. Ou seja, quando alguém te oferece alguma coisa, saiba que teve um custo para fazer aquilo, não é de graça, alguém está pagando por isso, não existe almoço grátis, tá? É um conceito que a gente usa muito em economia e tem a ver com o custo de oportunidade. Como os recursos são escassos, a gente já viu, né, escolhas devem ser feitas. A gente tem que escolher entre alternativas. E essas alternativas, muitas vezes, como os recursos são escassos, a gente nos impõe um limite. Então, e nesse limite, a gente tem que sacrificar, às vezes, alguma coisa para fazer outra. Então, por exemplo, se vocês estão estudando direito agora, então vocês se comprometeram a ter aulas de 19 até as 22h30 todos os dias. Então, você ter aula nesse período significa que você deixar de estar com a família muitas vezes, deixar de assistir uma série que você gosta, deixar de assistir um filme que você gosta, deixar de deitar no sofá para assistir alguma coisa. Então, você está trocando, né, esse lazer por horas de estudo, porque para vocês avaliam que o custo de oportunidade, né, esse sacrifício de deixar de lazer para estudar, para vocês vai gerar um benefício bem maior no futuro. Então, por isso que é o custo de oportunidade, ou seja, o fato de eu estar estudando, né, eu estou trocando lazer por estudo, vai me gerar um benefício futuro. Então, é o custo de oportunidade que eu estou tendo nesse momento. Tá? O segundo princípio que a gente vai ver é o princípio dos retornos decrescentes. Esse princípio do recurso decrescente, ele faz referência à alocação de custos variáveis e custos fixos, né? A gente, né, no ambiente produtivo, nós temos custo fixo, aquele custo que não varia quando eu aumento a produção de alguma coisa, né? Suponhamos que um forno de fazer pizza, quando ele está ligado, ele gasta X quilowatts de energia. Né? Independente se eu assar 2, 3 ou 4 pizzas de uma vez só no forno, ele vai gastar a mesma energia, o mesmo consumo. Então, um custo fixo. Né? O custo variável já seria, por exemplo, o número de funcionários. Eu posso contratar 1 funcionário, eu posso contratar 2 funcionários. Então, à medida que eu vou aumentando, né, a quantidade, vai alterando meus custos. E o custo fixo não. Essa é a grande diferença entre custos variáveis e o custo fixo. O fixo tem um valor já que eu não consigo alterar. E né, que acontece quando o custo fixo, o custo variável, ele não está adequado ao tamanho do custo fixo?
né, o produto marginal do trabalho, o produto incremental do trabalho, às vezes ele fica menor do que o anterior, da ativo anterior. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que você tem uma máquina de Xerox, uma máquina copiadora, e que uma pessoa só trabalhando nessa máquina consiga imprimir, tirar 1.000 fotocópias por dia, por exemplo. Né? Então, cada funcionário produz 1.000. Aí eu vou contratar mais um funcionário, mas vou continuar com a mesma máquina. Então, tem uma máquina agora para 2 funcionários. E quando eu contrato mais um funcionário, por exemplo, eu consigo tirar 1.200 fotocópias, por exemplo. Então, 1.200 para 2, se eu dividir por 2, vai dar 600 cópias para cada um. Ou seja, quando eu tenho um funcionário, eu consigo imprimir 1.000. Se eu contrato mais um funcionário, eu consigo imprimir 1.200. Se eu dividir por 2, ou seja, o produto marginal do segundo operário foi só de 200 cópias a mais. Por quê? É um exemplo, né, hipotético, mas significa o seguinte: o custo fixo, que é uma máquina de Xerox, ela é incompatível com 2 pessoas trabalhando. É como se as 2 pessoas estivessem brigando por aquela máquina e reduzisse a produtividade, ou seja, ela não suporta 2 pessoas trabalhando com ela. E esse é o princípio dos retornos decrescentes. Né? Quando meus recursos variáveis não estão bem alocados com os custos fixos, né? Quando os custos variáveis não estão bem alocados com os custos fixos, né? Quando eu aumento uma unidade a mais do custo variável, o produto marginal do meu trabalho ele cai. Então, essa é a grande diferença entre custos variáveis e custos fixos, e que explica os retornos decrescentes, né? Porque eu aumento o retorno, ele aumenta, só que ele aumenta cada vez menos, com um aumento decrescente. Aqui é um exemplo, né? Você tem um custo fixo, que é uma máquina copiadora, e o custo variável, que é duas pessoas brigando aí por essa máquina. Então, quando eu tenho 2 pessoas, a produtividade vai cair em relação ao período quando eu tinha somente uma pessoa trabalhando nessa máquina. Continuando aí, o princípio marginal também é parecido com recursos decrescentes, né? Toda vez que eu for fazer uma mudança, né, que eu vou aumentar a produção de alguma coisa, vou aumentar a oferta de um serviço, eu tenho que observar se aquela mudança a mais, se aquela unidade a mais, aquela hora a mais, aquele dia a mais que eu vou acrescentar na produção, se realmente vai trazer um retorno naquela hora, naquele dia, naquela unidade, um retorno adicional maior do que o custo adicional. Então, naquele momento. Então, é a mudança incremental. É isso que eu chamo de princípio marginal. Compara o benefício marginal com o custo marginal. E também voltando aí aos custos variáveis, né, no princípio marginal, tem que levar em conta aí os custos variáveis de oportunidade. Né? O grande ensinamento aí do princípio marginal é que você tem que aumentar o nível de atividade se o benefício marginal for maior do que o custo marginal. Né? Se eu tenho, por exemplo, se eu consigo produzir 1.000 cópias por dia, né? Beleza, mantém naquele nível, que é o seu nível ótimo. Se você colocar mais um funcionário para trabalhar de repente mais 2 horas, a sua produtividade vai cair, ou seja, a despesa que eu vou ter naquela hora a mais, né, vai ser maior do que a minha receita. Então, o princípio marginal nos ajuda a encontrar um ponto ótimo onde eu devo de parar a produção, porque se eu aumentar um pouquinho mais, meu custo vai ser maior do que o meu benefício. Outro princípio é o princípio das externalidades, né? Como a gente não está sozinho no mundo, a gente sofre influência de outros agentes econômicos, né? E essas externalidades, elas podem ser positivas ou negativas. Quando elas são positivas, eu tenho um benefício; quando elas são negativas, eu tenho um custo. Né? Por exemplo, a poluição é um exemplo de externalidade negativa. Né? Se uma empresa polui o rio que passa próximo à sua residência, por exemplo, você sofre com aquela poluição. Você sofre, né, porque uma outra pessoa poluiu o rio, não foi você, e você acaba sofrendo esses efeitos. Então, a poluição é um exemplo de externalidade negativa. Por outro lado, quando, por exemplo, você tem a construção de um shopping próximo à sua residência, em geral,
essa construção do shopping vai melhorar o preço dos imóveis, vai se tornar aquela área mais valorizada. Então, se você tem uma casa e decidem construir um shopping num lugar perto, próximo à sua casa, você não teve movimento nenhum para fazer isso, não foi uma decisão sua. Mas a decisão de um outro agente econômico de fazer aquele empreendimento traz um benefício para você que você não esperava. Então, ele gera uma externalidade positiva para aquela região. Né? Por exemplo, a descoberta de uma vacina, agora falando em tempos de pandemia da Covid-19, a descoberta de uma vacina, ela vai gerar um benefício para toda a sociedade. Então, às vezes, você não teve esforço nenhum para o desenvolvimento daquela vacina, mas você vai usufruir desse benefício também, tá? Vai gerar uma externalidade positiva. Aqui são exemplos, né, de externalidade positiva. A primeira, a construção de um shopping, né, gera benefícios à sociedade, em geral gera benefícios. E aqui, por exemplo, a gente tem uma externalidade negativa, né, que é a tragédia lá da barragem de Brumadinho, que gerou custos à sociedade local. Muitas pessoas perderam suas casas, estão lutando até hoje por indenização. Então, você estava lá na sua casa, feliz da vida, de repente uma barragem estoura e destrói sua casa. Ou seja, você não foi sua culpa, você sofreu uma externalidade negativa de um outro agente econômico, tá? Voltando aí, fazendo um link aí com direito, por isso que é importante você estudar direito, que numa externalidade negativa como essa, ocorrida por um agente econômico externo, né, você vai recorrer ao direito para você ter aquela restituição, ter aquela compensação por esse fato que prejudicou sua vida. Então, assim, é uma relação também como a gente pode casar aí um exemplo, né, que o direito pode nos ajudar a regular essa sociedade, a trazer mais justiça para essa sociedade. Por último, a gente tem o princípio do valor real, né, que significa o seguinte: o que importa é o valor real da sua renda, seu poder de compra. Suponhamos que seu salário aumentou 10%, mas todos os bens que você compra durante o mês, né, para sua cesta de consumo mensal, aumenta 20%, ou seja, não resolveu nada. Você teve que aumentar a renda de 10%, mas a sua cesta de consumo aumentou 20%, ou seja, você tem que você teve foi um prejuízo, né? Sua renda caiu 10%. Então, o que importa é o valor real. Né? De repente, é melhor você manter seu salário e todos os preços das coisas que você compra reduzir, é melhor do que você ter aumento de salário se o aumento de salário vier acompanhado de aumento das mercadorias também. O valor real é a diferença entre o valor, eu tenho o valor nominal, o valor de face e o valor real. É a diferença entre o valor nominal e a inflação. Ou seja, quando eu estou fazendo algum estudo econômico, eu sempre tenho que deflacionar as minhas variáveis, eu tenho que tirar os efeitos inflacionários, porque aqueles efeitos inflacionários eles podem enviesar os meus resultados. Às vezes eu acho que a economia, por exemplo, pode estar crescendo, mas na realidade é o preço das coisas que está aumentando, não significa que a produção real está aumentando. Então, é muito importante a gente trabalhar com o princípio real, porque a inflação ela corrói, né, a realidade do contexto que a gente está vivendo. Então, quando a gente vai fazer qualquer estudo econômico, qualquer modelagem, a gente tem que tirar a inflação e considerar somente o valor real. Para vocês que estudam direito, né, isso é muito importante nos cálculos trabalhistas, nos cálculos de indenização, né, geralmente, principalmente quando é uma indenização que ocorreu 20, 30 anos depois, é importante ter um perito, ter uma pessoa para fazer esses cálculos, de reajustar os valores de forma que reflita o valor real para o seu cliente, não o valor nominal. O que é importante é a restituição com o valor corrigido, né, com a correção da inflação ao longo do período. Isso é muito importante. Eu faço uma analogia ao valor real, quando você ganha um presente, um embrulho bem bonito, né, e que você vai olhar dentro da caixa e tem uma surpresa não muito boa, ou seja, o embrulho é mais bonito que o presente. Eu faço analogia com o valor real. O importante é o valor real, é o valor deflacionado, retirando a influência da inflação. O importante é o poder de compra do seu salário, da sua renda, e não o valor nominal. Faça essa analogia com esse presente aí que não tem uma surpresa muito boa, tá? Então, o importante é o valor real. Ele que é o mais importante quando a gente vai fazer as nossas análises. Para finalizar, eu trouxe um exemplo para vocês aqui
Eu até recomendo quem quiser estudar que pegue um papel, uma caneta, anota essas informações, tente fazer uma tabela igual eu vou fazer a seguir, de repente replica, né, para vocês entenderem aí o princípio marginal, que é um princípio muito utilizado em economia, né, essa corrente marginalista ela foi estudada, né, principalmente lá pelos economistas marginalistas, quando eles começaram a estudar a teoria do consumidor, né, que eles viram que o que importa é o princípio marginal, é quanto o benefício marginal de cada coisa representa na sua vida, na sua atividade econômica. Né? Se o benefício marginal for maior do que o custo marginal, né, eu devo aumentar a unidade produtiva, eu devo aumentar meu trabalho, assim vai. Então, aqui eu tenho o exemplo do Eduardo, ele tem uma barbearia, né? E o Eduardo ele trabalha 6 horas por dia, né? Mas ele pode fazer prorrogação por mais 2 horas. Então ele trabalha 6 todo dia, mas ele pode trabalhar 8 se ele quiser. Por cada hora de trabalho ele ganha R$ 40, né? E o aluguel do lugar onde ele trabalha é R$ 10. E ele tem um custo, além do aluguel, de R$ 5. Então o custo total dele por hora é R$ 15. Ou seja, para cada hora de trabalho ele ganha 40, né, e paga 15, então ele tem aí 25 reais de lucro, né, em cada hora de trabalho. E ele tem uma filha, ele é pai solteiro, e quando ele vai trabalhar, ele deixa essa filha na creche, né? E se ele precisar de prorrogar mais 2 horas, se ele quiser fazer mais 2 horas, ele tem também que deixar a filha por mais 2 horas na creche, e essas 2 horas adicionais, né, ela representa um custo de R$ 35 por hora na creche, né? Vamos lembrar aqui que a gente está falando da condição ceteris paribus, ou seja, com essa condição. Suponhamos, por exemplo, que ele tenha a possibilidade de deixar a filha com a mãe, por exemplo. A gente não conhece essa realidade, essa situação. A gente conhece isso, tem essas informações. Então, eu vou fazer essa análise ceteris paribus, né? Considerando que essa é a informação que eu tenho, que eu disponho para poder fazer a minha análise. Então, vamos verificar se compensa para o Eduardo fazer as horas extras na barbearia. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho da primeira à oitava hora, aí eu tenho o benefício marginal em cada hora, porque cada hora de trabalho ele ganha R$ 40, e o custo marginal. Lembrem-se que da primeira até a sexta hora, ele tem o custo é de R$ 15, né, que é 10% da energia elétrica, mais 5% dos demais custos. Mas quando ele precisa de prorrogar, como ele tem lá que deixar a filha mais 2 horas na creche, ele tem um custo a mais de R$ 35, ou seja, na sétima, oitava hora, né, se ele considerar que o custo de oportunidade, ele tem que pagar mais R$ 35. Então, ele vai ter um custo marginal por hora de R$ 50. Então, vamos prosseguir aqui. Então, na sétima, oitava hora, o custo dele vai ser maior por causa da creche. Então, se a gente traçar aqui o benefício total, que na realidade nada mais é do que a soma da primeira com a segunda hora, né, dá 80, depois mais a terceira hora, 120, mais 40 horas, 160, mais 40, 200, mais 40, 240, assim por diante. Ou seja, se eu trabalhar 8 horas, ele vai receber um benefício de 820, né? Vai ser o faturamento dele, 320. Então, o benefício total sempre vai aumentar. Até a oitava hora, o benefício total aumenta. Só que aí o custo total, vamos ver o que acontece. O custo total também é crescente, tá vendo? 15, 30, é a soma por cada hora, o valor acumulado do custo total. Né? O custo total no final vai ser de 190. Se eu olhar somente para a oitava hora, se eu analisar, beleza, ele trabalha 8 horas, ele vai ter um benefício de um benefício total, ele vai receber 320, vai ter um custo de 190, né? Aí você fala, ele teve lucro. Então, ele pode ficar aberto mais 7 oitava hora. Será que isso é verdade? Vamos olhar aqui mais um pouco. Né? Vamos calcular o lucro marginal, ou seja, até que lá na sexta hora, que ele tem 240 e o custo total é 90, né? Ele tem o lucro total de 150. Beleza, está tendo lucro. Só que se ele for para a sétima hora e o custo marginal, que aqui é de 50, tá vendo? 50,
né? O custo marginal é 50, o benefício marginal é 40, o que vai acontecer nesse momento? O benefício marginal menos o custo marginal, ele vai ter um prejuízo marginal, ele não vai ter lucro, ele vai ter menos 10 aqui, menos 10 aqui, porque na sétima, oitava hora o custo é maior, marginal é maior do que o benefício marginal. Então ele não deve fazer prorrogação, porque a partir da sétima, oitava hora, o seu lucro marginal é negativo. Então, aqui, ó, 140, 130. Ele atinge o lucro máximo quando ele trabalha somente 6 horas por dia. Se a gente fizer uma curva, aqui eu tenho o benefício total, que é crescente, tá vendo? Ele cresce até 320. Então, se você olhar só o benefício total, né, ele vai receber mais, o faturamento vai ser maior no final do dia, mas será que essa é a visão mais importante? Será que é só abrir o caixa e olhar quanto que eu tenho no final do dia? Né? Será que eu não tenho que observar um pouco mais de mais detalhe para saber até onde eu consigo o lucro máximo? Né? Aqui é o princípio marginal, aqui eu tenho lucro total. Então, você pode ver que o faturamento aumenta, beleza, né? O custo total aumenta, mas o lucro, o que acontece? Ele atinge o valor máximo quando eu estou na minha sexta hora. Quando eu for para a sétima e oitava hora, o meu lucro acaba sendo 140, 130, ou seja, o meu lucro vai cair. Então, em princípio marginal, ele nos ensina a olhar com detalhe esse incremento a cada hora adicional para saber qual que é a hora que vai me dar o lucro máximo e a hora que eu vou ter que parar de produzir. Só o perdoado não vale. Dado que ele tem esse filho na creche, ele tem esse custo adicional, né, vai compensar para ele trabalhar só 6 horas por dia. E isso é o princípio marginal que vai nos ajudar a enxergar. Tá bom?